Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que, entre todas, mais lhes agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Então, em primeiro lugar, para ser movido pela graça, com firmeza, constância e abundância, para você não se deixar abater, apesar das dificuldades e da falta de motivação externa, em primeiro lugar, temos que estar diante de Deus. É o verso de número 8. Noé achou graça diante do Senhor. Diante, cadê o Jares? Está bem aqui na frente. Diante é um advérbio. Mais precisamente é uma preposição aqui, que é, no caso, uma locução prepositiva. Estou certo? Ah, moleque. Diante de. O que é que significa? Nesta frase, uma locução prepositiva. Significa estar próximo, estar em frente, estar na presença, estar na companhia, diante de. Portanto, para ser movido pela graça, com firmeza, constância e abundância, apesar das dificuldades e da corrupção externa, e note bem que a mensagem de Noé é contemporânea, porque nós estamos em dias em que os homens continuam corruptos, ao extremo. Só que Deus olha do céu e vê uma família, e diz assim: achou graça aos meus olhos. Minha graça vai movê-los, e eles serão firmes, constantes e abundantes. Por quê? Porque estarão sempre na minha presença, na minha companhia, diante da minha face. Não se afaste do Senhor. Permaneça diante do Senhor, porque é diante do Senhor que a gente alcança a graça, que a gente é achado pela graça. Permaneça diante de Deus. Ah, mas está doendo, permaneça. Ah, mas Deus está me moendo, me torcendo, permaneça. Ah, mas está difícil, permaneça. Ah, mas estão falando mal de mim, permaneça. Ah, mas a crítica, permaneça diante de Deus, porque é neste lugar que nós achamos graça. Em segundo lugar, temos que ter história. E note bem que é história com H. Existe a história com E, que é uma ficção, uma parábola, uma história que não é verdade. Mas a Bíblia diz no verso 9, assim, ó: eis a história de Noé. Na minha Bíblia está com H, na sua está como? Verso 9 de Gênesis 6. Verso 9 de Gênesis 6. Eu voltei lá para o Noé, gente. O que é que está escrito aí? Gerações. Gerações ou história. Ou seja,
Isso foi um fato verídico. Temos que ter história. Para ser movido pela graça, com firmeza, constância e abundância, nós temos que aprender a viver a nossa própria história. Não dá para alimentar a nossa fé com a história dos outros. Ah, porque fulano é tão crente. Ah, porque Beltrano estuda tanta Bíblia. Ah, porque meu marido conhece tanta palavra, pastor. Ah, porque meu filho é uma bênção nas mãos de Deus. Ah, porque eu tenho um irmão que é pastor. Porque eu tenho uma avó que é uma mulher de oração. Porque eu conheço a história dos missionários. Porque eu não precisa não, senão eu vou até meia-noite. Deus o livre. Mas obrigado. Ei, quando vierem os dias maus, quando vier a tempestade, quando o dilúvio alcançar a sua vida, o que te sustenta não são as histórias dos outros, é aquilo que você viveu com Deus. Temos que estar diante de Deus, temos que ter história, temos que ter justiça. Diz o texto: Noé era o homem justo. Jesus nos ensinou no Sermão da Montanha, Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Obrigado, Joel. Vou beber para honrar, né? A diaconia do servo de Deus. Você sabe que você ganhou um galardão no céu, né? Já sabe disso ou não? Quem é bom de Bíblia aí? De achar a Bíblia aí rápido? Alguém aí que é bom de Bíblia? Não tem ninguém? Meu Deus do céu, vou embora. Estou pregando para quê? Quem é bom de Bíblia aí? Você, pastor, me ajuda aí. Mateus 10, 42. Levante e lê alto e bonito com voz de pastor. Mateus 10, 42. Desembanha a espada aí. E se alguém der, mesmo que seja apenas um copo d'água fria, a um destes pequeninos, porque é meu discípulo, e eu lhes asseguro que não perderá a sua recompensa. Viu aí? Você não vai perder sua recompensa só porque você me deu um copo d'água. É Bíblia. Mas eu sou pequenino. Eu só sou grande do lado de fora, cara. Só sou grande do lado de fora. Ah, você quer a bênção para você, né? Entendi. Fisicamente eu sou até grande, mas espiritualmente, fiote. Fiote, estou só começando. Então, obrigado, Joel. Pega seu galardão aí e fica na bênção com a sua recompensa. Temos que estar diante de Deus. Temos que ter história. Temos que ter justiça. Temos que ter integridade. O texto diz: Noé era um homem justo e íntegro. O que é integridade? É ser 100% o tempo todo. É íntegro. O leite integral é só leite. O pão integral é só pão. O ser humano integral é ele por inteiro. É corpo, é espírito, é alma, é força, é entendimento, é coração, é sentimento, é tudo. Todo o nosso ser tem que estar alinhado com a graça de Deus. Assim seremos íntegros. Se você quer aprender sobre integridade, na série do mês de abril, ou não, abril, tenho fome de Deus? Não. Não. Era fome de Deus, Ruth. O Boaz, tenho fome de integridade. Qual que é a série de tenho fome de Deus? Foi julho? Não é isso? Isso, julho. Naquela série de julho, Tenho Fome de Deus, tem uma mensagem lá da série que é Tenho Fome de Integridade. Assista essa mensagem, você vai aprender sobre o que é integridade. Coisa que a gente tem que ser para poder achar graça diante do Senhor. Então, em quinto lugar, temos que ser contemporâneo. Contemporâneo. Só tem uma geração que pode ser impactada pela nossa vida. A nossa geração. Eu não vou poder
impactar a geração de antes de mim. Eu só posso impactar da minha para frente. Eu posso até depois de morto impactar uma geração futura. Se a minha vida for tão relevante no reino de Deus, que a minha história será contada, e assim como Spurgeon, assim como Jonathan Edwards, assim como Dwight Lyman Moody, assim como John Wesley, assim como Charles Finney, assim como Billy Graham, assim como homens que depois de mortos ainda falam, como diz as Escrituras, eles impactaram tanto a geração deles que a história deles reverbera e alcança as gerações futuras, mas as passadas não tem como. E sabe qual é o nosso problema? A gente às vezes fica querendo ser crente para o passado. Não, porque no tempo de papai era assim que fazia. Não, porque no tempo de mamãe era assim que cantava. Não, porque quando lá vovô ensinava a gente, levava para o culto, era esse o hino que cantava, entendeu? Então vamos continuar fazendo assim, porque se deu certo na geração passada, vai dar nessa. E aí a gente fica respondendo perguntas que ninguém está fazendo, porque são as perguntas do passado, e a gente quer hoje viver uma fé da geração passada. Para alcançar a geração passada, não tem como, meu irmão, é de hoje para frente. Eu me lembro de uma história que eu ouvi do pastor Ed René Kivitz, da Igreja Batista em Água Branca, São Paulo. Ele disse que no início do ministério dele, o primeiro ministério dele foi numa pequenina igreja na cidade de Santos. E a igreja ficava na avenida que ia para a praia de Santos. E isso era a década de 80. E ele, novo, 20 e poucos anos, ele é daqueles meninos prodígio, que foi consagrado com 22, 23 anos e começou o ministério muito cedo, foi para o seminário com 17 anos, com 21, 22 já estava formado, pastoreando. Esses meninos prodígios de vez em quando aparecem por aí. Nós vimos um aqui, no aniversário da igreja. Glória a Deus por isso. E aí, ele estava lá, recém-formado, novinho, começando, na beira da praia, mês de janeiro, aquele sol quente, e ele, como todo pastor batista da década de 80, terminava o culto e ia para a porta despedir dos irmãos. E diz ele que domingo de manhã, tinha culto domingo de manhã, né? Culto de 1 hora e meia, e depois tinha EBD, ou antes, não sei. Eu sei que diz ele que em janeiro, aquele sol quente, o pessoal passando de sunga, de biquíni, com prancha de surf, e ele lá no púlpito, uma igreja pequena, portinha de correr, e ele vendo o pessoal indo para a praia, indo para a praia, indo para a praia, e ele lá no púlpito derretendo dentro daquele paletó, gravata e terno e todo empacotado. Aí ele, ai meu Deus, me ajuda, me ajuda. Um dia estava tão quente, que ele cometeu a rebeldia, o absurdo de tirar o paletó. E aí ele desceu do púlpito e foi para a porta cumprimentar os irmãos. E diz ele que um irmão, claro, com uma certa idade, chegou para ele, cumprimentou, olhou nos olhos dele e disse: já não se fazem mais pastores como antigamente. E foi embora. E deixou ele com aquela colmeia de pulga na cabeça, em crise. E ele foi para casa e diz ele que chorou, e diz ele que esbravejou, e diz ele que ficou em crise com aquilo meses, anos. Ele saiu daquela igreja, foi para uma outra igreja A igreja de Água Branca naquela ocasião era pastoreada pelo Pascoal Piragini, que hoje está na PIB de Curitiba. Piragini saiu da igreja, não sei exatamente a história, não me recordo, mas parece que indicaram o nome dele. Apesar de muito novo, ele pregou, a igreja gostou, ele está lá já há quase 30, se não mais de 30 anos. Aliás, acho que é 89, vai fazer 30 ano que vem, uma coisa assim, não me recordo agora. Mas, o fato é, ele contou que anos depois, ele estava meditando no livro de Atos, e leu um versículo que diz assim, tendo Davi servido à sua geração, morreu e foi sepultado com os seus pais. Diz ele que quando ele leu essa frase, explodiu uma bomba na cabeça dele, e ele falou, entendi, e aí ele conseguiu sair daquela crise, do irmão que tinha falado para ele aquele negócio.
E aí diz ele que formulou uma frase, que foi a resposta que ele teve para vencer a crise. E a frase que ele formulou é a seguinte: não se fazem pastores como antigamente, porque Deus não faz pastores para antigamente. Deus só faz pastores para o seu tempo, para a sua geração. E ele olhou para aquele texto de Davi e disse assim: eu vou servir a Deus na minha geração, vou morrer e vou ser sepultado com os meus pais, mas eu não quero que a minha vida passe em branco. Eu vou ser relevante e vou impactar a minha geração. Eu vou ser um pastor tão contemporâneo que vão lembrar de mim no futuro, e mesmo depois de morto, a minha vida ainda vai pregar o Evangelho. E ele hoje pastoreia uma igreja com mais de 5.000 pessoas. E aí, meus queridos, rodando o mundo, pregando o Evangelho, escrevendo vários livros e pastoreando várias pessoas, ainda que indiretamente, pelos seus sermões na internet, que atingem marcas de 1, 2, 3, 5 milhões de acessos. Pois bem, o texto diz que Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Precisamos ser movidos pela graça, com firmeza, constância e abundância, no nosso tempo, aos nossos contemporâneos. Eu preciso alcançar a minha geração. Então eu preciso falar a língua da minha geração. Eu preciso alcançar o coração da minha geração. Eu preciso ser relevante na minha geração. Eu preciso ser um crente contemporâneo. Eu vou ser gracioso diante de Deus, eu vou ter uma história para contar, eu vou ser justo e íntegro, mas eu não vou estar com o olho focado na geração passada, eu vou estar com o olho focado na minha geração, porque eu preciso ser tudo isso aos meus contemporâneos. Quem está entendendo diz amém. Uma vez, estava pedindo a Deus essa oportunidade, Ele me deu hoje, então segura. Você sabe que eu sou movido pela graça, né? Amém. Então ninguém merece. Você vier com esse papo: ai pastor, está acabando tarde, você não merece nem dormir, rapaz. É tudo pela graça, então segura mais um minuto aí, que é isso? Uma vez eu estava pregando num retiro, e eu prego desse jeito, sempre. Terminei, eu preguei naquele retiro, acho que foram 7 ou 8 mensagens, que foi um retiro de Páscoa, que culminou com um feriado na cidade da igreja em questão, e eles foram na quarta-feira à noite para o sítio. Nós chegamos lá quarta-feira à noite, teve um jantar e tal, e aí começou o culto, quinta de manhã, quinta à noite, sexta de manhã, sexta à noite, sábado de manhã, sábado à noite, domingo de manhã e domingo à noite, e na segunda era Tiradentes, e aí o retiro terminou na segunda de manhã, eles almoçaram e voltaram para casa. Então você contou, deu 9, né? 9 mensagens eu preguei naquele retiro. Eu lembro direitinho, o tema era um encontro com Deus. E aí eu peguei do Antigo Testamento e fui até o Novo e peguei 9 pessoas que tiveram encontro com Deus e rasguei a taioba daquele jeito que você sabe. E aí num dia daquele lá, num sábado, num domingo, depois do almoço, eu estava fazendo um som com a galera lá no local de culto do retiro, pessoal jogando bola, pescando, não sei o que lá. Veio um irmão para mim e falou: pastor, o senhor tem 5 minutinhos para bater um papo comigo? Falei: claro, meu irmão. Saí da bateria, fui lá, sentei e falei: pois não, pode falar. Ele virou e falou assim: pastor, gostei do senhor. Falei: muito obrigado. Um homem com idade para ser meu pai, me chamando de senhor, já me deu um certo... Aí ele falou assim: gostei do senhor, sabe por quê? Aí ele esticou a mão, eu peguei na mão dele, ele olhou no meu olho e falou assim: gostei do senhor porque o senhor é vivo, o senhor é animado, mas o senhor é batista. Aí eu comecei a entender onde é que ele queria chegar. E ele disse assim: porque sabe, pastor, nos dias de hoje, nós estamos perdendo a nossa identidade. Aí eu falei: ih, rapaz, para que eu saí da bateria? Estava tão bom. Meu irmão, por quê? Não, pastor, porque eu vi ali que o senhor falou na mensagem de hoje de manhã, que o senhor foi embaixador do rei, né, pastor? Eu falei: sim, meu irmão, e aí? Ah, pastor, porque nós estamos perdendo a nossa identidade. Já existem muitas igrejas, e ele estava falando da dele, ele achando que eu sou bobo, né? Muitas igrejas que abandonaram a embaixada. E ele até impostava a voz para falar.
e nós estamos perdendo a identidade, que chegava o veneno, escorria do lado da boca assim, e eu deixei ele falar. Aí quando ele terminou, ele falou: na igreja do senhor tem embaixada, pastor? Aí eu falei: tem não, que na ocasião não tinha mesmo não. Mas não era por falta de motivação, de vontade, é porque realmente não tinha. Era uma congregação muito nova e tal e tal. Tem não. Ele: oi, pastor, como assim? Aí eu expliquei: não, meu irmão, é uma congregação, está começando, estou plantando a igreja ainda, e então não tem ninguém para fazer esse trabalho, não tem condição ainda, e a gente tem um outro foco, outro negócio. Eu não acredito, uma vez embaixador, sempre embaixador do rei, como é que o senhor permite uma coisa? Aí eu falei: meu irmão, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando começou a igreja? Aí ele: hã? Quando começou a igreja, meu querido? A igreja de Jesus, na terra, ela foi inaugurada quando? Ele: pastor, com Jesus, né? Eu falei: então, a igreja que Jesus pastoreou, os discípulos, aquelas multidões, aquelas mulheres, Marta, Maria e Lázaro, aquela turma, tinha embaixador do rei lá, meu irmão? Aí ele: pastor, capaz que não tinha não, né? Eu falei: então. Aí Jesus morre, a igreja fica com os apóstolos, e eles vão plantando igreja, Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra, tem todas aquelas igrejas plantadas por Paulo. No final do primeiro século, já éramos milhões de crentes espalhados por toda a Palestina, Egito, Etiópia, e para cá, e para lá, e para lá, e para lá, e Macedônia, Ásia Menor, e Roma, já tinha igreja. O irmão acha que essas igrejas primitivas, Coríntios, Tessalonicenses, a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, essas igrejas tinham embaixador do rei, meu irmão? Aí ele: pastor, capaz que não tinha não, né? Falei: pois é. Aí a igreja saiu de sua, como é que fala? Primitividade, Jares? Não existe isso não, né? Então, a igreja saiu da era primitiva, virou a religião oficial do império, ela virou a igreja católica apostólica romana, com a sua sede em Roma, com o objetivo de se espalhar em toda a face da terra, por isso católica, que vai estar no mundo todo. E aí ela foi se espalhando, teve 1000 anos de Idade Média, e ainda tinha uns remanescentes, os pietistas, puritanos, moravianos, gente que se manteve fiel a Deus e ao Evangelho, apesar da corrupção religiosa da igreja. Eu quero perguntar para o irmão, no meio dos puritanos, pietistas, moravianos, aqueles remanescentes da Europa e dos lugares onde a igreja ainda permaneceu ortodoxa, essa igreja tinha embaixador do rei, meu irmão? E ele disse: pastor, capaz que não, né? Falei: pois é. Aí veio a reforma protestante, meu irmão. Aí veio Lutero, aí veio John Hus, aí veio Savonarola, aí a igreja pipocou na Europa, luterana, anglicana, presbiteriana, igreja na Suíça, na Alemanha, na Inglaterra, e foi pipocando, aí vieram os batistas, separatistas, os anabatistas que batizavam o povo de novo, mergulhando, e pipocando aquele monte de igreja na Europa. Veio o primeiro grande avivamento da Europa, e John Wesley, George Whitefield, Charles Wesley, os metodistas rasgando a Europa num cavalo, pregando o Evangelho, milhares e milhares de pessoas convertendo. O irmão acha que no século 17, na Europa, naquela igreja pipocando, tinha embaixador do rei, meu irmão? Ela: pastor, falar a verdade, não sei dizer, mas eu penso que não. Eu falei: então, meu irmão. Aí os cristãos protestantes resolveram ir para a Nova Inglaterra, montaram nos navios e foram para onde hoje nós chamamos de Estados Unidos, e começaram a evangelizar ali os índios e tal, e vieram muitos estrangeiros, e o povo foi convertendo, aí veio o primeiro grande avivamento dos Estados Unidos com Jonathan Edwards, e a igreja pipocou nos Estados Unidos inteiro, século 18, 19, o movimento evangelicalista, Billy Graham, grande pregador. O irmão acha que aquela igreja avivada dos Estados Unidos do século 18 e 19 tinha embaixador do rei, meu irmão? Pastor, não sei não, pastor. Falei: eu sei, meu irmão. E eu quero te dizer que não tinha. Aí, a igreja cristã, protestante, evangelicalista, do sul dos Estados Unidos,
têm o costume, nas férias de julho, que é o verão lá deles, de irem para acampamentos. Todo americano nas férias vai para um acampamento, um sítio com piscina, com lago, com futebol, e uma espécie de colônia de férias. E naquele tempo, no final do século XIX, ou seja, meu irmão, há 100 e poucos anos atrás, os caras crentes estavam com os meninos lá no acampamento e conheceram um negócio chamado escotismo. De botar os meninos para andar no mato, para fazer uns nó na corda, sobrevivência no mato, e fugir da chuva, e beber água da chuva, e comer fruta no mato, e vamos ensinar técnicas de sobrevivência de boas maneiras para esses meninos, e vamos chamar isso de escotismo. Eles serão os escoteiros, eles vão ter uma bandeira, eles vão ter princípios, eles vão ter ideais, eles vão ter um hino, e nós vamos fazer, porque o negócio agora, depois e no tempo da Primeira Guerra Mundial, nós estamos num tempo onde o mundo está militarizado, então nós vamos botar esses meninos para marchar, para cantar o hino, e segurar uma bandeira, e falar os ideais, com a mão esticada, igual a gente viu o Hitler fazendo. E isso são os escoteiros. Aí o cara que era crente, e era líder dos adolescentes na igreja dele, estava lá no acampamento, olhou o escotismo e pensou, brilhantemente, e se eu pegasse esse negócio, adaptasse com termos e princípios evangélicos e botasse dentro da igreja para os meninos? Aí ele voltou das férias, marcou uma reunião com o pastor dele e disse assim: pastor, tive uma ideia. Pode falar para nós, William Buck Begbie. E ele disse: quero botar o escoteiro dentro da igreja. Aí o pastor deu um pulo da cadeira e disse: misericórdia! E ele falou: mas se chamará os embaixadores do rei. Os ideais serão esses, esses e esses. E o hino, pastor, eu já até criei, vai ser assim, ó: ser embaixador eu quero. Aí o pastor ouviu aquilo e falou: menino, capaz desse negócio dar certo, vamos fazer. E aí, meu querido irmão, há 100 e poucos anos atrás, surgiu o que nós chamamos de embaixadores do rei, que durou até o final do século XX, porque é o tempo em que a humanidade ocidental ainda está muito militarizada. Porém, no final do século XX aconteceu um negócio chamado pós-modernidade. Internet, relativismo, hedonismo. E aí o militarismo caiu, diretas já, democracia, e agora as autoridades não têm mais peso de autoridade, ninguém respeita mais igreja, ninguém respeita mais família, ninguém respeita mais polícia, ninguém respeita mais político. Então nós vivemos um outro momento, onde todas as questões ligadas ao militarismo não são mais relevantes. Por isso, meu irmão, eu não tenho nada contra os embaixadores. Eu acho até que eu sou mais apaixonado pela embaixada do que o irmão, porque eu conheço a história, o irmão nem conhece. Mas eu preciso dizer para o irmão que a igreja viveu 1900 anos sem embaixador do rei. 100 e poucos anos com embaixadores do rei. E se daqui para frente a gente entender que não é mais um trabalho relevante para aquela faixa etária, podemos mudar a roupagem, mudar o trabalho, mudar os nomes, mudar o formato e alcançar o coração dos meninos do mesmo jeito. Porque a missão que Jesus deixou para a igreja não é manter embaixada, é fazer discípulos. Se a embaixada faz discípulos, amém. Se não faz, é irrelevante. Porque a igreja não nasceu com embaixadores do rei. E ela se manteve 1900 anos sem nada disso. Da mesma forma, com instrumentos. Da mesma forma, com sonorização, iluminação, tratamento acústico, internet, vídeo, foto, etc, etc, etc.
Porque o que nós precisamos não é olhar para a geração passada e manter a forma. É olhar para a geração passada e manter a essência. A forma é contemporânea. É do jeito do nosso tempo. O que for mais eficiente e eficaz, vamos fazer. Nem que tenha que quebrar tudo e construir de novo. Para fazer mais discípulos, estamos dispostos a abrir mão de qualquer coisa que não seja essencial. Você entendeu, meu irmão? Eu estou contando a história. Aí ele disse para mim: pastor, o senhor é inteligente mesmo, hein? Eu entendi. Eu falei: então você, por favor, em nome de Jesus, volte para a sua igreja e seja bênção na vida do seu pastor. Para de atrapalhar ele, porque ele está fazendo um excelente trabalho. E o que importa é que discípulos estão sendo feitos. Contribua. Se o senhor tivesse preocupado em fazer discípulos, o senhor não estava preocupado com o fim dos embaixadores do rei. Que Deus te abençoe, meu irmão. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Temos que estar diante de Deus. Temos que ter história. Temos que ter justiça. Temos que ter integridade. Temos que ser contemporâneo. Temos que andar com Deus. É o verso 9. No final diz: Noé andava com Deus. E lá atrás nós vemos a história de um homem chamado Enoque. E a Bíblia diz: Enoque andou com Deus. Tanto que Deus falou: me dá aqui. E ele foi, sem morrer, transladado. Foi para cima, igual Elias. Como é que foi? Não sei, só sei que foi assim. Está escrito, eu creio. Ponto. Nós temos que andar com Deus. Sabe por quê, meu irmão? Porque naquele dia, Deus vai olhar e vai fazer assim, ó, é meu. E vai pegar para ele. Só aqueles que andam com Deus. Noé andava com Deus. Por isso Deus olhou e falou, é meu. Achou graça diante dos meus olhos. Quem não anda com Deus, não tem como achar graça diante dos olhos do Senhor. Muito menos ser movido pela graça com firmeza, constância e abundância. Porque na hora do dilúvio, a firmeza, a constância e a abundância vem do fato de andarmos com Deus. Amém? Para terminar, o verso de número 10 diz: Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Portanto, para sermos movidos pela graça, com firmeza, constância e abundância, temos que gerar filhos, fazer discípulos. Ou nós geramos filhos em Deus, para Deus, ou na hora do dilúvio, a gente não acha graça diante do Senhor. Porque são nossos filhos, filhos na fé, que vão servir de esteio. Aqueles a quem a gente tanto deu, aqueles a quem a gente tanto investiu, aqueles que nós, como diz a Bíblia, com dores de parto geramos no Senhor, na hora do dilúvio, eles nos socorrerão. Eles retribuirão tudo aquilo que nós investimos. Nós colheremos na vida dos nossos filhos espirituais aquilo que temos plantado ao longo do tempo. Portanto, se você não investe na vida de ninguém, se você não planta, semeia, quando chegar o tempo da escassez, você não terá o que colher. Por isso muita gente não é firme, por isso muita gente não é constante e muito menos abundante, porque não vive para gerar filhos em Deus. Se nossa preocupação for fazer filho, gerar discípulos, nós não vamos preocupar com mais nada. Pode chover o que for, pode vir a tempestade que for, pode vir a dificuldade que for, pode vir a crítica que for, pode acontecer o que for, se meu alvo,
meu propósito e minha motivação é fazer discípulo, é gerar filhos em Deus, nada me para. Sigo firme, constante e abundante, porque meu alvo não é frequentar um lugar, meu alvo não é ficar fora da chuva e não me molhar, meu alvo não é ser o bambambam, meu alvo não é ser o carro, não, meu alvo é gerar filhos. Porque se Noé não gera filhos, eu e você não estávamos aqui. Quem é mais moreninho é descendente do Cã, que foi para a África e é o mais moreninho. Quem é estatura média, um nariz um pouco avantajado, um cabelo encaracolado, é descendente do Sem, que é o que ficou ali no Oriente Médio, foi para os lados da Ásia, e é isso aí. Quem é mais branquelão, mais galegão, é descendente do Jafé, que é o cara que foi para a Europa, e lá ficou brancão, galegão, e a turma de lá é toda assim. Então, no Brasil nós somos tudo meio misturado, mas se você tem traços de semitas, de cuxitas, na verdade, que é o filho do Cã que vai para a África, ou de jafetitas, você é descendente do Noé. Portanto, em última instância, todo ser humano vive hoje na Terra é descendente de Noé, porque só sobrou ele. Ou seja, somos todos da mesma família. Somos todos primos. Somos a família, e parte da família, que Deus olha do céu e diz: acharam graça diante de mim. Vou botar tudo numa arca e vou trazer. Mas temos que estar diante dele. Temos que ter história para contar. Temos que viver de maneira justa e íntegra. Temos que ser contemporâneos. Temos que andar com Deus. E temos que gerar filhos para a glória de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos guarde. Que o Senhor nos mova pela graça dele. E nos faça firmes, constantes e abundantes, como foi Noé, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém.